A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, muito bom dia. Com grande alegria estamos aqui mais uma vez no nosso projeto Sábado com o Pai. Todas as finais de semana trazendo sempre uma palavra de Deus para o seu coração e para o meu coração. Estarão conosco nossos irmãos Hélio Vasconcelos, a ministração do louvor e a ministração da palavra, nosso irmão Tarcísio, ali do município de Campos Goytacazes. Se ajeite aí que vai ser forte em nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando. Você que pode, feche seus olhos. Vamos estar consagrando nossos corações, nossas mentes ao Senhor, para que tudo aquilo que for ministrado aqui, nós possamos apreender e tomar posse em nome do Senhor Jesus. Você que pode, feche seus olhos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, antes de mais nada, Deus, queremos agradecer ao Senhor Deus pelo dom da vida, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de abrir os nossos olhos, ó Pai, para vivermos, ó Deus, os planos e projetos que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Deus. Pai, nos abençoe, livra-nos do mal, ó Deus amado, em nome do Senhor Jesus. Fortalece a nossa fé, Deus. Pai, que tudo que for feito aqui, ó Deus amado, que o Senhor possa estar recebendo, porque é para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoe, Senhor Deus, nosso irmão Heber, nosso irmão Tarcísio, e todos os irmãos, ó Deus, que estiverem conosco, reunidos, Pai, nessa manhã, aqueles que estarão ouvindo de tarde, de noite, em outro dia, em outro mês, em outro ano, Pai, porque para o Senhor, Deus, não há limitação de tempo, Pai amado. Pai, que quando esse culto chegar à vida dessa pessoa, Deus amado, que o Senhor possa falar poderosamente ao coração dela, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, Pai. Nós te amamos e te adoramos, porque o Senhor é nosso Deus e em Cristo Jesus o Senhor é nosso Pai. E pedimos a Deus que se cumpra a palavra do Senhor, onde diz que nada pode nos separar do teu amor. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso, reina sobre nossas vidas, reina sobre nossa casa. A oração que fazemos, ó Pai, não no nosso nome, ó Deus, porque somos falhos, mas no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, amém e amém. Vamos estar chamando os nossos convidados. Enquanto eles ainda não entram, fiquem em estado de espírito de oração, que Deus possa falar no seu coração nesse dia, em nome de Jesus. Entregue para Ele, deixa na cruz todo cansaço, todo medo, toda dúvida, tudo aquilo que vem tentado atrapalhar a sua comunhão com Deus, e caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Nós não possamos perder o foco, daqui a pouquinho nossos irmãos estarão conosco. A paz do Senhor Jesus, irmão Tarcísio, bom dia. Paz do Senhor Jesus, meu irmão. Bom dia. Toda vez que você aparece aqui, irmão, o Instagram tenta pegar uma pecinha na gente, né? Ah, É para gerar mais suspense. Irmão Tarcísio, de antemão já quero agradecer, tá? Por você investir o seu tempo, a gente está abençoando nossas vidas nesse dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Daqui a pouquinho eu volto contigo em definitivo, pode continuar aí. Irmão Heber, bom dia, paz do Senhor Jesus. Bom dia, paz do Senhor. Bom dia, irmão Tarcísio. bom dia, Paz. meu irmão.
Paz do Senhor. Obrigado, irmão Heber aí, que teve ontem na Cristolândia lá, abençoando os irmãos da Cristolândia. Um abraço a todos os irmãos da Cristolândia. Sociedade de Homens, sempre cumprindo aí a sua missão. Deus é fiel e Deus honra aqueles que são servos dele. Irmão Tarcísio, vamos tirar o nosso microfone, só tirar o microfone para o nosso irmão Heber ministrar o louvor. Depois eu volto contigo definitivo. O Heber, está contigo, irmão. Amém. Queremos agradecer ao Senhor, porque mais uma vez Ele nos dá saúde, nos dá disposição, nos coloca de pé neste novo dia e nos dá a chance de estarmos em adoração ao Teu santo e poderoso nome. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. E bem seguro te conduzirei ao meu altar, e ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Pai, meu Pai, meu papai, meu pai, meu papai, papai. Vem, filho amado, vem, como está. Filho amado, vem, como está. Vem, filho amado, vem, como está. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não te abrir o mar,
Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover do sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti.
nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Aleluia. Glória a Deus, Pai. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Deus, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele quer e que há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Aleluia, louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Talvez você que está aí do outro lado, pode estar enfrentando talvez uma crise. E quando nós enfrentamos crise, né, nós somos povos de Deus, enfrentamos crise, as pessoas logo perguntam, onde será que está o Deus dele? Onde será que está o Deus dela? E aí o
Espírito Santo, ele ministra o meu coração e creio que ele poderá ministrar o seu coração também. Quando vierem as perguntas, quando vierem as afrontas. Onde está o seu Deus? Que você possa dizer bem alto. O meu Deus, ele está no lugar de sempre, no controle de todas as coisas, inclusive da minha e da sua vida, em nome de Jesus. A minha vida pode estar em crise, a sua vida pode estar em crise, o país pode estar em crise, a igreja brasileira pode estar em crise, mas o céu não está em crise. O nosso Deus, ele continua no controle de todas as coisas. E aí, nós temos que nos lembrar da palavra do Senhor que nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque sem fé você não vai conseguir romper com tudo aquilo que tem te cercado. Sem fé você não vai conseguir romper com tudo aquilo que tem muitas das vezes entristecido o seu coração. Mas aí a palavra também nos diz que o justo vive pela fé. E quem são os justos, senão aqueles que foram justificados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Senhor Jesus. Só ele. Não existe um homem justo sequer nessa terra, mas sim, nós somos justificados pelo sangue do Senhor Jesus. Ele veio a esse mundo e comprou a sua e a minha vida, para que nós tivéssemos a oportunidade de nos reconciliar com o Pai. Enquanto você ministrava ali, Web, a música Rompendo em Fé, várias pessoas me perguntaram, como é que você está, tal? Eu disse, meu irmão, minha irmã, estou rompendo em fé. Eu creio. Não sei a hora que Deus vai dar o escape da situação que eu tenho enfrentado, mas eu creio que Ele vai dar o escape na hora certa, no momento certo. E enquanto isso, vamos seguindo no processo. Eu estou no processo, meu irmão, minha irmã. Você também deve estar. Fica firme. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Ele ministrar aquilo que tem que ser ministrado. E lá na frente, como Miriam, como o povo ali de Israel, ao atravessar o mar, possa cantar também o hino da vitória. Que Deus possa abençoar, tá, irmão Web, em nome de Jesus. Pedir que você esteja orando pela vida do nosso irmão Tarcísio, que vai estar ministrando a palavra. Sabemos que Deus já colocou a palavra no coração dele, mas também a palavra também nos manda que devemos orar uns pelos outros, para que não haja nenhuma retaliação do mal e para que tudo aquilo que Deus colocou no coração dele, ele possa ministrar aos nossos corações em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Deus, mais uma vez, somos gratos ao Senhor por esse dia. E nós queremos dizer que tu és soberano sobre as nossas vidas, Senhor Deus, nós repreendemos toda e qualquer, Senhor Deus, retaliação do mal sobre as nossas vidas, sobre a vida do irmão Tarcísio, que vai nos trazer, Senhor Deus, aquilo que o Senhor já preparou, o Senhor que já tem esse dia marcado para que o Senhor falasse através da vida dele. Que ele possa ser boca do Senhor, Senhor Deus, nessa manhã, que muitos corações, Senhor Deus, sejam alcançados pela tua mensagem que ele vai nos transmitir. Nós oramos, Senhor Deus, agradecidos desde já por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmão Heber. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Agora sim, definitiva. Paz do Senhor, irmão Tarcísio. Bom dia. Bom dia, Pai do Senhor. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Mais uma vez, te agradecer, tá? E fique à vontade. Queremos ouvir o que Deus tem para as nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. A palavra que Deus colocou no meu coração hoje, assim, não hoje, né, mas que Deus já tem falado comigo, no livro do Atos, capítulo 3, e eu vou estar lendo alguns versículos, né? Algumas pessoas já assistindo a gente, né? Mas tenho certeza que esse vídeo ele vai chegar assim a mais pessoas, né? Em nome de Jesus. Então, desde já eu quero cumprimentar cada um que está assistindo a gente, que Deus venha continuar nos abençoando. E vamos ler a palavra do Senhor, né? Esse texto que é muito conhecido, muitas pessoas conhecem já essa passagem do coxo, né? Da Porta Formosa. Quero agradecer também, claro, primeiramente a Deus, o Senhor também, irmão Nilton, irmão Hélio, por mais uma vez assim, me proporcionando esse momento de estar aqui participando.
É um momento muito importante, um momento que traz assim, muita alegria, né, para a gente. Então, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo, à oração da hora nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. Amém? Somente até aqui, esse texto, ele fala profundamente ao meu coração. E durante alguns dias atrás, vamos dizer assim, alguns dias atrás, eu parei e comecei a observar, né? Observar algumas pessoas que têm uma deficiência física. E eu pude encontrar várias pessoas que têm essa deficiência física no seu corpo. E eu comecei a olhar, vendo assim, a dificuldade que elas têm, né, no seu dia a dia. Igual esse coxo, ele tinha uma deficiência física no seu corpo. Ele tinha algumas limitações. Então, como ele, nos nossos dias hoje, existem muitas pessoas que têm uma mesma deficiência, que precisam da ajuda de outras pessoas para se locomover, para fazer, assim, as coisas que tem que fazer no dia a dia. Então, eu comecei a observar e vi a dificuldade das pessoas. E naquele momento eu pude louvar a Deus pela minha saúde. Falei: Senhor, muito obrigado por eu não ter nenhuma deficiência física. O meu corpo, ele é perfeito, porque o Senhor é bom. Eu comecei a agradecer a Deus porque eu posso andar, eu posso falar, eu posso ouvir. Então você que está nos ouvindo nessa manhã, você pode falar, você pode louvar a Deus, você pode glorificar o Senhor. Igual o nosso irmão Web agora, nesse momento, ele estava louvando, ele estava entoando cânticos ao Senhor, porque ele pode falar. Mas quantas pessoas nos nossos dias hoje não podem falar e gostariam muito de falar? Então, assim, naquele momento eu já comecei a glorificar a Deus. Falei: Senhor, muito obrigado pela minha saúde. Muito obrigado por eu poder falar, por eu poder cantar, falar com o Senhor, por eu poder andar. Quantas pessoas hoje estão na cadeira de roda e gostaria muito assim de andar, de correr, de saltar, mas estão limitadas à sua deficiência e não podem fazer isso. Então, esse homem coxo do capítulo 3 de Atos, ele é um homem que desde a nascença, ele possuía uma deficiência, ele era coxo. E se a gente for ler a palavra, no capítulo 4, no versículo 22, a Bíblia diz que esse homem coxo, de Atos capítulo 3, ele já tinha mais de 40 anos. Aí eu fico imaginando esse homem há 40 anos possuindo essa enfermidade, essa deficiência. Ele era limitado, ele não podia fazer muitas coisas que ele gostaria de fazer. Ele sofria por limitações. Então ele dependia da ajuda de pessoas para estar fazendo assim, aquilo que ele gostaria de fazer. É a mesma coisa, ele queria ir em um lugar, ele precisava da ajuda de alguém, falou assim: tem como me levar lá? Eu creio que ele pedia às pessoas: me ajuda a fazer isso, me ajuda a fazer aquilo. Você, às vezes na sua casa, aí você fala assim: eu quero sair, eu quero ir na praça, eu quero tomar um açaí, eu quero tomar um sorvete, eu vou ali na rua rapidinho, eu vou lá no centro, vou fazer isso, vou fazer umas compras. Você não precisa da ajuda de ninguém para se locomover. Mas ele não, ele precisava da ajuda das pessoas. Ele enfrentava limitações.
Então, no início dessa mensagem, eu quero falar para você que está me ouvindo, que esse homem coxo de Atos capítulo 3, ele tinha uma deficiência física. E como ele, existem muitas pessoas nos nossos dias que enfrentam a mesma deficiência, que precisam da ajuda das pessoas, que precisam da nossa oração, a oração da fé, para que elas venham a receber o seu milagre. O nosso Deus, ele continua curando e ele tem o poder de curar qualquer enfermidade física. Porque ele permanece o mesmo, de eternidade a eternidade. Ele é o Senhor, ele é o Todo-Poderoso. Então nós temos cada dia mais que, assim, alimentar essa fé no nosso coração, que nós servimos a um Deus que cura, a um Deus que liberta, a um Deus que transforma. Então, se esse Deus, ele tem o poder de transformar a vida das pessoas, ele também tem o poder de curar. E eu quero já ministrar para você que está ouvindo, que está assistindo essa transmissão, você que tem uma enfermidade física, você que está passando por algum problema de saúde, se você colocar sua fé, se você colocar o seu coração na palavra de Deus, você, por essa manhã, vai receber o seu milagre. Porque nós estamos aqui fazendo menção de uma palavra que é digna de toda aceitação. Uma palavra que ela é poderosa em si mesma e aquele que opera nela é o Espírito Santo. Então creia, nessa manhã, se você estiver passando por algum problema de enfermidade, se você estiver passando por alguma deficiência física, creia que Ele pode te curar nessa manhã, que Ele pode te curar em qualquer momento, porque Ele é Deus. E eu posso te falar uma coisa, Ele tem o desejo de nos curar. Independente da situação. O desejo de Deus é nos ver bem. E eu fico imaginando Deus olhando para esse homem, há 40 anos nessa mesma situação. Eu fico tentando imaginar o olhar de Deus para ele, vendo ele sofrendo todos os dias. Eu creio que o desejo de Deus era curar ele há muito tempo. Eu creio que Deus queria curar ele, mas ele foi o impedimento para isso não acontecer antes. E por que eu falo isso? Ele não recebeu antes o seu milagre, da sua cura física, porque acompanhado dessa cura física, dessa enfermidade física, dessa deficiência física, ele tinha uma deficiência espiritual. E essa deficiência espiritual, ela está relacionada ao momento que ele, como eu posso explicar, ao momento que ele se conformava com a situação que ele estava vivendo. A Bíblia diz que ele era um coxo, todos os dias ele era posto ali à porta do templo para pedir esmola aos que entravam por ali. Então, olha só a rotina desse homem. A rotina dele era uma rotina de miséria. Todos os dias ele estava ali na porta do templo pedindo esmola aos que entravam pelaquele lugar. Então, a gente vê que ele tinha uma deficiência física e ele também tinha uma deficiência espiritual, porque ele se conformou com a vida que ele estava vivendo. Ele se conformou com aquela enfermidade no corpo físico dele. E a fé dele tinha sido ofuscada. Ele não conseguia enxergar o seu milagre. Então, o primeiro ponto, a primeira lição que eu posso tirar para a minha vida de uma deficiência espiritual é que a pessoa que tem uma deficiência espiritual, ela fica cega. Ela não consegue enxergar o seu milagre. Ela não consegue colocar a sua fé em ação. Então ele se conformou, ele olhou para a situação que ele estava vivendo. Ele olhou para si e viu que estava enfermo, mas ele não acreditava no seu milagre. Ele não acreditava que o Deus Todo-Poderoso podia o curar. Então ele se conformou, ele se estacionou e durante muitos anos da vida dele ele tinha apenas um objetivo: pedir esmola aos que entravam por aquele lugar. Aí você fica imaginando ele. Imagina ele todos os dias fazendo isso. Todos os dias ali à porta do templo, pedindo esmola.
Se ele fosse um homem que tinha fé no seu coração, se ele fosse um homem que ele estava assim, sarado espiritualmente, ele iria pedir oração para as pessoas que estavam entrando ali no templo para orar. Ele iria assim pedir ajuda ao irmão, me ajuda em oração, eu estou enfermo, eu tenho uma deficiência física, eu não posso andar, mas eu creio que o nosso Deus ele é poderoso para curar. Me ajuda em oração, ora por mim, me ajude, porque eu quero receber o meu milagre. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que ele se conformou porque ele pedia só esmola. Ele não tinha outro objetivo. Era todos os dias, todas as manhãs, ele era posto ali naquele lugar para pedir esmola. Então você vê que ele se conformou. Eu quero dizer para você que está assistindo a gente aqui nessa manhã, não se conforme com a sua vida do jeito que ela está. Eu não sei o que você está passando. Cada um de nós temos um processo. Cada um de nós enfrentamos dificuldades na nossa vida. Mas o que a gente não pode fazer é estacionar no tempo, é parar, falar assim, eu vou permanecer, eu já me conformei com essa situação. Você tem que pensar além. Eu tenho que pensar além. Eu tenho que pensar, eu sirvo um Deus que ele é todo poderoso. E no momento certo ele vai me ajudar, eu vou exercer a minha fé. Como foi louvado hoje aqui nessa manhã, é rompendo em fé. Eu preciso romper em fé. Você precisa romper em fé. Porque fazendo assim a gente vai alcançar o nosso milagre. Então por que ele não alcançou o seu milagre antes? Porque ele não exerceu a sua fé e se conformou com aquela situação. E eu fico imaginando Deus olhando, eu posso conjecturar Deus olhando para ele e falando assim, enquanto você não exercer a sua fé, eu não vou poder fazer nada ao seu favor. Então todos os dias ele estava ali, grava isso no seu coração. O primeiro ponto dessa mensagem é, não se conforme com a situação que você está vivendo. Por mais difícil que esteja sendo a sua vida, né, o seu processo, creia que Deus ele vai fazer grandes coisas ao seu favor se você continuar alimentando a sua fé. Amém? Então, esse é o primeiro ponto da mensagem. Agora, o segundo ponto de uma deficiência física é que a deficiência física ela te impede de entrar na casa do Senhor, de entrar no Santo dos Santos, de buscar a Deus em oração, de buscar, assim, ele te impede de ter uma comunhão com o Senhor. E por que eu falo isso? A Bíblia, ela diz que esse coxo, todos os dias ele era posto à porta do templo. Então grava isso, ele estava ali todos os dias à porta do templo. E por que eu observo que ele tinha uma deficiência, além da deficiência física, ele tinha uma deficiência espiritual? Porque ele era impedido de entrar no templo. O milagre dele estava tão pertinho, mas ele se conformava em ficar do lado de fora. Às vezes você que está assistindo essa live só busca as coisas daqui de fora, os recursos humanos. Esse coxo ele estava buscando os recursos humanos para a vida dele. Mas dentro do templo estava ali o seu milagre. Dentro do templo ele poderia assim receber coisas grandes da parte de Deus. Mas ele não tinha o interesse de entrar. Ele só queria ficar do lado de fora. Então, do lado de fora, vai ser difícil você receber aquilo que Deus tem para te dar, né? Ele ficava do lado de fora do templo, mas não entrava no templo. Aí, trazendo para os nossos dias, quantas pessoas têm aquela dificuldade de entrar na casa de Deus? Você chega, faz um convite, vamos à casa do Senhor, vamos orar, vamos buscar, vamos adorar a Deus. E a pessoa rejeita todos os convites. A pessoa não quer saber de estar na casa de Deus, né? Até o salmista Davi um dia ele disse assim, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele tinha alegria de estar na casa de Deus. Agora, esse coxo, ele não tinha alegria de entrar no templo.
ele se conformou em ficar do lado de fora. Então, para você que está assistindo essa transmissão hoje, eu quero dizer, não se conforme em ficar fora do templo. Não se conforme em ficar longe da igreja. Entre para dentro da casa do Senhor, cultue a Deus, busque a Deus, leve a sua família junto. Então, eu aprendi que eu devo entrar na casa de Deus. Eu devo permanecer na casa de Deus. E esse homem, ele enfrentou muitas dificuldades na vida dele, porque ele se conformou em ficar do lado de fora. E o sofrimento dele foi maior. Ele ficou... Era mais de 40 anos que ele estava nessa situação. Imagina o que é 40 anos. Às vezes a gente lê a passagem daquele paralítico do tanque de Betesda, que estava lá 38 anos naquela situação. 38 anos enfermo, tendo uma deficiência física. Aí, trazendo para esse homem, de Atos capítulo 3, esse coxo, ele já estava há mais de 40 anos. Só que havia uma diferença entre esses dois. Ele esperava o mover das águas, ele acreditava que ele poderia ser curado. Ele tinha aquela fé e falou assim, não, eu vou receber o meu milagre, eu não saio daqui enquanto não receber o meu milagre. Então ele tinha fé, ele não tinha uma deficiência física na vida dele. Física não, perdão. Ele não tinha uma deficiência espiritual. Ele só tinha uma deficiência física. Porque ele acreditava no seu milagre. Ele acreditava que Deus ia fazer alguma coisa a favor da vida dele. Aí você pega esse coxo de Atos capítulo 3, além dele ter essa enfermidade física, ele tinha essa enfermidade, essa deficiência espiritual. Porque ele se conformou com a situação que ele estava vivendo e além dele se conformar com essa situação, ele ficava somente na porta do templo. Ele não entrava, ele não tinha o desejo de experimentar aquilo que Deus tinha para oferecer a ele. Então não se conforme em ficar longe da presença de Deus. Não se conforme de ficar no mundo, de ficar fora da presença do Senhor. Porque só vão experimentar aquilo que Deus tem para oferecer aqueles que entram para a casa de Deus. Tem até um texto em Romanos capítulo 12, que o escritor ele diz assim, não vos conformeis com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Porque fazendo assim, a gente iria experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se ele tivesse tomado essa atitude antes, né? Se ele tivesse tomado a atitude de, em vez de pedir para as pessoas colocar ele na porta, colocar ele dentro da casa de Deus, eu creio que ele poderia ter recebido o seu milagre há mais tempo. Eu creio que o milagre poderia ter vindo antes na vida dele. Mas por que não veio antes? Porque ele tinha uma deficiência espiritual. Então, grave isso para a sua vida. A primeira lição que nós tiramos hoje da deficiência espiritual é que a deficiência espiritual, ela impede a sua fé de entrar em ação. E o segundo ponto é que ele se conformava em ficar fora da casa de Deus. Ele ficava na porta do templo. E eu me fiz essa pergunta, por que ele não entrava? Todos estavam indo ali, Pedro e João, a Bíblia vai dizer, a Bíblia diz que eles estavam entrando no templo. Eles estavam indo em direção ao templo para fazer a oração. Eles estavam indo orar, eles estavam indo, manter aquela chama do Espírito Santo acesa no seu coração. Eles queriam manter aquela comunhão que eles tinham com Deus em ação. Então eles estavam indo. Eu creio que diariamente Pedro e João, eles iam no templo para orar, para buscar a Deus. Não só ele, mas muitas outras pessoas. Mas aí o que acontece? Esse coxo, ele não tinha esse mesmo desejo. O desejo dele era ficar do lado de fora. Então, isso daí impediu ele de receber o milagre que Deus tinha para fazer na vida dele. Isso foi demorando, o tempo foi passando, os anos foi se passando. E graças a Deus que Deus teve misericórdia e curou ele, tanto da sua enfermidade
física, da sua deficiência física, como da sua deficiência espiritual. Então, isso daqui é algo que eu peguei para minha vida, porque você ter uma intimidade com Deus é algo prazeroso, né? A pessoa que tem uma deficiência espiritual, ela não tem o desejo de se relacionar com Deus. Porque você chama uma pessoa para fazer uma oração, vamos orar. Aí a pessoa fala assim, não quero orar não, ora por mim lá. A pessoa que tem uma deficiência espiritual, ela não gosta de orar. A pessoa que tem uma deficiência espiritual, ela não tem prazer em meditar na palavra de Deus. A pessoa que tem uma deficiência espiritual, ela não quer se relacionar com o seu Criador. Ela não quer ter, assim, aquele compromisso com a obra de Deus. E por que eu falo isso? A Bíblia diz que Jesus, após a sua ressurreição, após ele ressuscitar dentre os mortos, a Bíblia diz que ele apareceu para um número mais ou menos de 500 pessoas. Tá certo? Ele apareceu para um número grande de pessoas e ele apareceu assim para todos, igualmente, da mesma forma, né? Mostrando ali que realmente ele tinha vencido a morte, que ele estava vivo para todo sempre, com o corpo glorificado, totalmente modificado. As pessoas que tiveram aquele contato com Jesus, algumas ficaram até assustadas, né? Mas ele apareceu para um número de 500 pessoas. Mas, dentre essas 500 pessoas, quantas delas, quantas delas tiveram a sua vida transformada? Quantas delas quiseram manter aquela comunhão com Jesus? Somente 120. Você vê, de mais ou menos 500 pessoas mais ou menos viram a Jesus após a sua ressurreição. Mas somente 120 quiseram manter aquela comunhão que tinham com ele. Porque aquelas outras que não quiseram manter aquela comunhão, elas nutriam no seu ser uma deficiência espiritual. Elas não quiseram aguardar o batismo com o Espírito Santo em oração. Você vê, no dia de Pentecoste, quantas pessoas que estavam reunidas? 120. Mas ele não apareceu para um número maior? Aí eu trago isso para os nossos dias. Jesus, ele manifesta a sua glória de uma forma sobrenatural na sua casa. Ele demonstra, ele opera maravilha no nosso meio. E nessa humanidade, quantas pessoas que têm o desejo de assim, manter a comunhão com o Senhor? São poucas. Por quê? Se eu estou aqui hoje, por essa manhã, falando, fazendo menção da palavra do Senhor, se você está aí essa manhã, igual está o nosso irmão Niltinho, o nosso irmão Web, várias pessoas que estão nos acompanhando, nós estamos aqui mantendo essa comunhão com o Senhor, alimentando essa fé que está no nosso coração. Isso daí mostra que nós não temos uma deficiência espiritual. Agora, quem tem uma deficiência espiritual jamais vai querer participar de um momento como esse. Jamais vai ter o desejo de acordar antes das 6 da manhã para estar participando de uma live como essa, né? Culto durante a semana. Aquele que tem uma enfermidade, uma deficiência espiritual, ele vai colocar obstáculo para estar na presença de Deus. Eu não vou ir para o templo, eu não vou ir assim para a igreja. Vou estar na igreja lá toda semana, eu vou buscar as coisas materiais, eu vou buscar aquilo que está ao meu interesse. As pessoas que agem assim, elas nutrem no seu ser uma deficiência espiritual. Então eu quero dizer para você, nessa manhã, se você é uma pessoa que está nutrindo, que está alimentando uma deficiência espiritual, eu quero dizer para você que hoje, por essa manhã, o Espírito de Deus, ele pode te curar, ele pode transformar a sua vida de uma forma sobrenatural. E como isso acontece? A Bíblia diz, para finalizar, irmão Niltinho, que senão a hora vai passar e eu vou ficar aqui, né? Mas esse homem,
ele se relacionava com pessoas como ele. E esse é um ponto da mensagem que eu quero assim, aplicar na vida de cada um que está aqui nos assistindo. Ele se relacionava com pessoas que não tinham fé no coração. Como eu disse, ele tinha uma deficiência física e uma deficiência espiritual. A deficiência física dele causava nele algumas limitações. Então, para ele se locomover, estar ali à porta do templo todo dia, ele precisava de ajuda de algumas pessoas para estar ali. A Bíblia diz que punham ele diariamente, todos os dias. Ele não ia para lá sozinho. Alguém colocava ele ali à porta do templo todos os dias para pedir esmola. Aí sabe o que o Espírito Santo de Deus falou comigo? Que essas pessoas que colocavam ele ali todos os dias eram pessoas que não tinham a presença dele. Que não tinham a presença de Deus. Então, eu quero dizer para você que está nos ouvindo por essa manhã, não espere nada daqueles que não têm a presença de Deus. Porque quem não tem a presença de Deus não tem nada de bom para te oferecer. Eu aprendi isso, eu não tenho que esperar nada de quem não tem a presença de Deus. Eu não posso seguir o conselho dos ímpios para a minha vida. Eu creio que esse coxo, ele seguiu o conselho dos ímpios. E eu posso conjecturar que muitos que estavam ali incentivavam ele apenas em pedir esmola. E ele alimentava o conselho dos ímpios. Ele falava, não, eu vou ficar aqui, hoje eu vou receber mais do que eu recebi ontem. Vou receber mais dinheiro do que ontem. Então, ele andava com pessoas, ele se relacionava com pessoas que não tinham nada para lhe oferecer. Aqueles que não têm nada de bom para te oferecer, eles vão assim fazer com que você venha permanecer na bebida, eles vão fazer com que você venha permanecer nas drogas, nos vícios, né, em todo mal. Ele precisava de um milagre, ele precisava assim de uma cura. E essas pessoas que ele estava se relacionando não incentivavam ele a buscar o seu milagre. Então ande com pessoas que incentivam você na presença de Deus. Ande com pessoas que acreditam no chamado que Deus tem na sua vida. Ande com pessoas que assim, elas vão te incentivar a sempre se relacionar mais e mais com o seu Criador. Mas agora, para fechar, esse homem coxo, ele estava ali à porta do templo, mas teve um dia que Deus marcou para mudar a história dele. Eu creio que esse dia chegou sobre a sua vida. Esse momento aqui é um momento único, é um momento marcante, é uma oportunidade única. Vai ter vários outros sábados com o Pai. Vários outros sábados com o Pai, eu creio. Se Jesus não voltar, eu creio que ele vai dar graça para o irmão Niltinho continuar com esse projeto maravilhoso. Mas hoje é uma oportunidade única. Você que está assistindo essa transmissão ao vivo, ou ainda vai assistir, essa oportunidade é uma oportunidade única que você está tendo de mudar a sua vida. De tomar um posicionamento diferente, um rumo diferente. Então, esse homem, ele estava ali em um dia como os outros, né, achando que só ia receber esmola. Né? Mas aí teve Pedro e João, eles estavam indo na oração, com o objetivo de orar, buscar a Deus, né? Com aquela chama ardendo no seu coração. Eles entendendo assim, eu vou ir para o templo porque eu quero manter essa chama do Espírito acesa dentro de mim. Eu quero, assim, ter azeite em reserva para quando o noivo vir buscar a igreja, eu estar pronto. Então, olha só Pedro e João, aquele desejo ardendo no coração de buscar a presença de Deus. Só que eu pude fazer algumas observações, Manutinho, que eu acredito que não era a primeira vez que Pedro e João iam ali naquele templo orar. Eu acredito que não era a primeira vez que aquele coxo teve um encontro com Pedro e João. Eu fico imaginando Pedro e João passando ali praticamente todos os dias para orar e dando uma esmola para aquele coxo. Eu fico imaginando, eu creio, eu tenho essa fé. É claro que o texto não diz, mas a gente pode conjecturar. Eu acredito que não era a primeira vez que Pedro e João tinham visto aquele homem coxo.
aquele homem deficiente. E eu acredito que, de alguma forma, Pedro e João já tinha dado alguma esmola a ele, algum dinheiro, né? Mas chegou um dia que Deus ele preparou todo o cenário. Deus ele preparou o momento. E quando Pedro e João estavam entrando no templo, o coxo estendendo a mão pediu esmola. E quando Pedro olhou para si e olhou para João, eles estavam sem dinheiro. Eles não tinham prata e eles não tinham ouro. E quando aquele homem pediu esmola, Pedro falou assim: eu não possuo prata e nem ouro. Aí eu te faço uma pergunta. Será que Pedro, um homem cheio da presença de Deus, ele tinha mentido para aquele coxo naquele momento? Que ele não tinha dinheiro? Eu acredito que realmente ele não tinha o dinheiro. Ele não tinha como ajudar ele, assim, de uma forma, com coisas materiais. Entendeu? Mas se ele tivesse como ajudar com coisas materiais, eles iriam ajudar, né? Eu acredito que se Pedro tivesse prata e ouro naquele momento ali, ele ia ajudar aquele coxo, porque ele se tornou uma pessoa que tinha misericórdia das outras, que tinha compaixão das outras. Aí eu fico olhando para ele: poxa, eu não tenho prata e eu não tenho ouro. Já viu aquela pessoa que coloca obstáculo para fazer a obra de Deus? Já viu? A pessoa fala assim: ah, eu não tenho dinheiro para fazer a obra de Deus. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho como ajudar as pessoas da forma que eu gostaria. Só que eu acredito que quando Pedro, ele olhou para si e viu que não tinha prata, que não tinha ouro, ele pensou assim: eu tenho algo de mais valor. Eu tenho algo dentro de mim que é valioso. Eu tenho algo dentro de mim que vale mais do que prata e ouro. E com isso que eu tenho, eu vou ajudar ele. Então eu fico imaginando Pedro olhando para aquele coxo naquele momento e falando assim: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não posso te ajudar da maneira que eu gostaria, mas eu tenho algo dentro de mim, eu tenho uma presença gloriosa dentro de mim. E aquilo que eu tenho, aquilo que eu recebi de Deus, eu quero dar para você. Então aquilo que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. E aquele homem recebeu o milagre que ele tinha para receber da parte de Deus. Então, quero dizer para você que está aqui hoje, nessa manhã, você que tem um desejo de fazer a obra de Deus, você que quer realmente ajudar as pessoas, mas quando olha para a sua vida financeira, você vê que não tem dinheiro, que não tem condição de fazer aquilo que você gostaria de fazer. Eu quero dizer para você que você tem algo de valor. Você tem algo valioso dentro de você, né? Você tem a presença de Deus, e a presença de Deus é o mais importante. Ah, Tarcísio, eu quero fazer a obra de Deus. Eu não tenho dinheiro. Mas se você tem a presença de Deus, você pode realizar o impossível pela sua fé. Então, aqueles homens, quando eles olharam para si, eles falaram: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho algo que tem mais valor do que isso. Eu tenho a presença de Deus. Então, com essa presença, eu vou te ajudar de uma maneira totalmente diferente. Porque o meu Deus, ele vai transformar a sua vida. Eles depositaram a fé naquilo que eles tinham. Então, primeiro, esse homem, ele se relacionava com pessoas que não tinham a presença de Deus, certo? Porque as pessoas que colocavam ele ali todos os dias, só colocava ele na porta do templo. Se você continuar se relacionando com pessoas que não têm a presença de Deus, você nunca vai entrar na casa do Senhor. Você nunca vai ter um relacionamento íntimo com Deus. Porque você está mantendo um relacionamento com pessoas que não têm a presença de Deus. Agora, se você se posicionar e falar assim: ah, não, eu quero ter um relacionamento com pessoas que têm a presença de Deus, você vai entrar, além de você receber o milagre que Deus tem para fazer na sua vida, você vai entrar na casa de Deus. Você vai romper com aquilo que está te impedindo de ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor. E para finalizar, irmão Nilton, né, quando ele deu ouvido, esse coxo, ele deu ouvido a essas palavras que saiu da boca de Pedro, essas palavras cheias de autoridade, essa palavra cheia de autoridade, ele falou assim: em nome de Jesus, levanta e anda. Ele acreditou naquela palavra, ele levantou
Pedro, pegando ele pela mão, o ajudou ele a levantar. Ele deu um salto. Quando ele viu que ele estava com os seus pés firmados, ele deu um salto, começou a louvar a Deus, coisa que ele não fazia. Ele foi curado da sua deficiência física e foi curado da sua deficiência espiritual. Porque a deficiência espiritual que ele tinha impedia ele de entrar para a casa de Deus. Mas quando ele foi curado, quando ele foi sarado, a Bíblia diz que ele passou a louvar a Deus e ele entrou com Pedro e João no templo, saltando e louvando a Deus. Então, como a gente sabe que a gente está curado espiritualmente? Quando a gente tem prazer de estar na casa do Senhor. Tome cuidado, você que não tem o prazer de estar na casa de Deus. Às vezes você pode estar com uma deficiência espiritual e não está sabendo. Então, com essa passagem, essa é a lição que eu trago para nossas vidas. Primeiro ponto, a pessoa que tem uma deficiência espiritual, ela fica limitada ao exercer a sua fé. Ela não consegue enxergar o seu milagre. Segundo, a pessoa que tem uma deficiência espiritual, ela fica impedida de entrar no templo. Ela se conforma em viver aonde está. E terceiro e último, a pessoa que tem uma deficiência espiritual, ela insiste em manter relacionamento com pessoas que não têm a presença de Deus. Então, se nós dermos ouvidos à palavra de Deus, Deus sempre vai realizar o sobrenatural sobre as nossas vidas. E o mesmo Deus que operou na vida desse coxo, Ele pode operar na sua vida, Ele pode operar na minha vida e nos sarar de qualquer enfermidade, tanto a física como a espiritual. Existem pessoas hoje que estão perfeitamente, fisicamente, mas espiritualmente elas estão deficientes. Você chega na rua, nas pessoas, às vezes num vizinho seu, e você olha lá a pessoa fisicamente bem, com a saúde de ferro, mas estão enfermas espiritualmente, estão deficientes espiritualmente. Porque quando você convida para ir na igreja, a pessoa fala que não dá. Quando você convida para orar, a pessoa fala que não dá também. Coloca obstáculos. E não se assuste quando você convidar uma pessoa para ir na igreja e a pessoa não quiser ir. Sempre entenda isso. Olha, essa pessoa está nutrindo uma deficiência espiritual. E eu preciso transmitir aquilo que Deus me deu. Essa presença que eu tenho na minha vida tem o poder de transformar a vida dessa pessoa e curar ela dessa deficiência espiritual. Então, assim eu encerro a mensagem dessa manhã. E o segredo da cura da deficiência espiritual é a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Ele pode curar da deficiência física e da deficiência espiritual. Amém? Assim, Pai do Senhor, rapaz, palavra maravilhosa essa, hein? Amém. Eu confesso que já ouvi algumas ministrações acerca dessa passagem, mas Deus me surpreendeu hoje. Amém. Poderosamente para mostrar algumas nuances, né, que muitas das vezes passam despercebido pelas nossas vidas, né? E tremendo. Eu tenho certeza que aquelas pessoas que Deus colocar para ouvir essas ministrações vão ser realmente tocadas pelo nosso Deus. Amém. Maravilhosa ministração, muito concisa, né? Muito direta, né? E você olhando o texto, você muitas das vezes você não vê essas questões que você abordou, sabe? É muito interessante mesmo. Agradeço a Deus pela sua vida, que bênção. E quando você ministrava, eu lembrava, pai, de pessoas que realmente se utilizam ali da sua deficiência espiritual para ficar lambendo. Eu lembro de um pastor que uma vez ministrou na minha igreja falando sobre as pessoas que ficam lambendo as feridas. E as pessoas que lambem as feridas, normalmente, como você disse, normalmente elas andam com outras pessoas que também lambem as feridas. Porque se
ela andasse com pessoas que são realmente do trono de Deus, pessoas que são do Senhor, elas seriam confrontadas a mudar de vida, seriam confrontadas, como você disse, Deus pode mudar essa história, Deus pode mudar a situação, mas muitas das vezes, né, a natureza adâmica fala mais alto, a pessoa ferida anda com outras pessoas feridas. E aí, ficam colocando culpa, mas porque em 1900 e não sei o que aconteceu isso na minha vida, e ficam ali à porta do templo, né? Sim. E é preciso que, né, homens e mulheres como você, né, e que casou agora, né, parabéns, Deus abençoe, parabéns aí também para a esposa, grande abraço aí, Deus abençoe em nome de Jesus, que homens Amém. e mulheres do Senhor se apresentem e falem, olha, está na hora de você acabar com isso, está na hora de você parar de sofrer. Você quer a cura? O que você quer? Você quer a cura? Ou você quer ficar sempre murmurando, falando daquilo que não deu certo, daquilo que podia ter sido melhor? Ou você quer ser curado? Você quer deixar Deus te tocar poderosamente e começar aquele processo, né? Que nós estamos falando do processo hoje, e começar aí o processo, porque nosso Deus é assim, ele pode agir no de repente, mas ele também pode agir no processo. Você que está do outro lado aí, meu irmão, minha irmã, você que talvez muito tempo está à porta aí do templo, você que se decepcionou talvez com um pastor, com uma pastora, você que se decepcionou com um líder, ou talvez até mesmo com o irmão, com a irmã, e fica aí à porta do templo e fala, não, eu não entro porque a igreja tem muito defeito. Eu não entro porque o pastor, a pastora não me vê na rua, não me cumprimenta, meu irmão, minha irmã. Toma posição de filho de Deus. Entra na porta. Está aí o nosso irmão Tarcísio hoje, ó, que está aí como Pedro e João, te convidando a você se colocar de pé em nome de Jesus e tomar posse da sua bênção. Tarcísio, que bênção. Glória a Deus. Ó, eu confesso para você, daria para a gente fazer um debate aqui até meio-dia. Glória a Deus pela sua vida, tá? Glória a Deus mesmo. Muito bem ministrado. Que Deus continue te abençoando, te fortalecendo. Essa nova caminhada aí como casado agora, homem de Deus, casado. Mandar um abraço para o meu amigo Pablito, que é jovem como você e também casou agora 2, 3 semanas. Pablito também casou. Outro jovem que também se casou. Um abraço para a esposa do Pablito também. E eu fico feliz em ver jovens como você, como Pablito, como Daiane, né? E tantos outros jovens aí abençoados. Pedro Bueno, abraço, Pedro Bueno. Tantos outros jovens aí, né? Tantos outros jovens aí nessa missão, né? De levar o evangelho não apenas com palavras, mas viver o evangelho, né? Assim como aquele coxo, né? Teve a oportunidade de ver ali, de descobrir que aqueles 2 homens não eram homens comuns, mas eram homens do Senhor. Que Deus continue usando vocês para que o mundo veja que vocês não são apenas jovens, não são apenas jovens casados, mas sim são jovens casados do Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado. Queria que você estivesse orando agora pelas pessoas que, especialmente, Deus tocou no meu coração, especialmente aquelas pessoas que vão assistir esse vídeo, esse culto, né? Porque é um culto que a gente faz a Deus, e vão estar cultuando juntamente conosco, mas estão aí dentro de casa, sem forças, às vezes, de sair, sem ânimo, sem disposição, doente, talvez física e espiritualmente. Você possa estar orando para que Deus possa estar restaurando a fé. Porque eu acredito que quando essa chama da fé começar a arder nos corações, essa pessoa vai ser transformada em nome de Jesus. Você ora por nós? E eu vou estar concordando com você em nome de Jesus. Você que está aí do outro lado, talvez em cima de uma cama, no sofá, numa rede, talvez, como diz um irmão mandou para mim, ele estava à beira do rio pescando e estava assistindo o nosso programa lá no norte. Um abraço a todos aí. Deus tem solução para o seu problema. Procure as pessoas certas. Foi muito bem ministrado isso. Procure as pessoas certas. Não aquelas pessoas que vão te ajudar a lamber sua ferida. É mesmo, a vida é assim mesmo. Você tem razão em estar assim triste, você tem razão em não avançar na vida, porque fizeram isso. Não. Procure pessoas de Deus, porque essas pessoas têm cura para a sua vida e não vão te deixar à beira
do templo. Elas vão te orar, vão te curar e vão te levar para os braços do Pai. Eu vou sem concordância com você, meu irmão. Amém. Em nome de Jesus. Oremos então. Senhor Deus, maravilhoso Santo Pai, Senhor, diante da sua presença, quero agradecer por essa manhã, por mais uma vez estar participando desse projeto Sábado com o Pai. Quero te agradecer pela vida do irmão Niltinho, pela vida do irmão Web, pela vida de cada pessoa que tem ajudado em intercessão, orando por esse projeto, para que esse projeto venha alcançar muitas vidas, Pai. Senhor, eu oro, eu peço ao Senhor pela vida de cada um que contribui de alguma maneira para o crescimento desse trabalho, Senhor. Aqueles que estão orando em favor, aqueles que estão ajudando, todos os participantes, todos os pregadores desse projeto, cada um que tira um tempinho para estar aqui participando desse momento maravilhoso, meu Pai, de meditação da sua palavra, de oração, de louvor. Eu peço que o Senhor venha continuar guardando, continuar, meu Pai, abençoando em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. E, Senhor, eu quero também te fazer um pedido pela vida das pessoas que vão assistir esse vídeo, que vão assistir essa transmissão, que vão ouvir, meu Pai, essa palavra, vão ouvir também os hinos que foram entoados ao Senhor. Pai, trabalha nessas vidas, Jesus. Eu te peço que o Senhor venha repreender todo mal, toda ação do inferno sobre a vida de cada pessoa que tem uma dificuldade de estar presente na sua presença, de estar firme com o Senhor, sempre constante e abundante na sua obra. Senhor, toma pelas tuas mãos todas as pessoas, meu Pai, que estão nesse momento com uma deficiência física e com uma deficiência espiritual. Eu peço que o Senhor venha curar, em nome de Jesus, eu ministro a cura do Senhor sobre a vida das pessoas que estão com uma enfermidade física, Pai. Toca nesse momento em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Assim como o Senhor operava lá no passado, opere hoje por essa manhã, opere, meu Pai, em qual for a hora, Senhor, do momento que as pessoas estiverem assistindo esse vídeo, que o Senhor venha, meu Pai, com a sua cura sobre a vida dessa pessoa, sobre a vida desse homem, sobre a vida dessa mulher, sobre a vida desse jovem, sobre a vida dessa criança. Pai, opera o seu milagre de uma forma sobrenatural, pela autoridade do teu Santo Espírito, pela autoridade do teu nome, meu Pai, pelo poder da sua palavra. Opera o sobrenatural nesse momento, Senhor, e toma nas tuas mãos a vida daquelas pessoas que estão alimentando uma deficiência espiritual. Essas pessoas que estão com dificuldade, meu Pai, de orar, estão com dificuldade de ler a sua palavra, estão com dificuldade de ir ao templo cultuar ao Senhor. Cura elas, meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, com a sua presença. Continua levantando homens cheios da sua presença, como o irmão Niltinho, o irmão Web, como cada um, meu Pai, servo do Senhor, que tem um desejo de levar a sua obra a sério. Continua levantando mensageiros do Senhor, para que venha levar a sua mensagem e curar muitas vidas, Senhor. Curar muitas pessoas que estão alimentando uma deficiência espiritual. Assim eu oro ao Senhor em nome de Jesus Cristo e profetizo, meu Pai, bênção sobre a vida de cada um que forem estar assim assistindo essa live, essa transmissão. Opera nos corações. Assim eu oro e agradeço ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmão Tarcísio. Muito obrigado. Deus abençoe. Um forte abraço. Esperamos contar com você outras vezes, tá bom? Amém. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço. Glória a Deus, glória a Deus. Mensagem poderosa do coração de Deus para o seu e para o meu coração. Abraço aí também, já falei alguns jovens aí, né, que abençoam as nossas vidas aí, né? Agora também o nosso grupo da família Projeto Sábado com o Pai do WhatsApp. Obrigado aí a todos pelos corações, intercessões, palavras de ânimo. Também aos nossos irmãos e irmãs aí do grupo Mensagem de Esperança, pastor Zé Luiz, todos os irmãos e irmãs aí. Que Deus abençoe a todos também em nome de Jesus. E muito obrigado a você que esteve conosco, você que madrugou conosco aí nesse dia frio aqui em Muriaé, né? E a todos vocês que estão assistindo agora, não importa o dia, não importa o horário, não importa o mês. Se você assistiu, glória a Deus pela sua vida. Vá lá no nosso canal
e compartilhe essa mensagem para que outras pessoas também sejam abençoadas em nome de Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe. Até sábado que vem, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus.